Voltando então com o doutor Adriano Fregonese. Adriano, obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Dionísio. Foi um prazer. Um especialista para falar de um assunto que, na verdade, há muito tempo eu estou prometendo para o público que a gente ia falar. Você fica à vontade sem máscara, a essa distância, ao ar livre, como está? Ficaria. Vamos tirar, então? Vamos tirar as máscaras. Adriano, me fale uma coisa. Você é esse especialista dessa área há quanto tempo? Então, eu me formei em 89 em medicina e aí nós fizemos 5 anos de residência médica, 2 anos em cirurgia geral e 3 em urologia. E depois eu fiquei um tempo fora, na Califórnia, mas especificamente voltado para essa área da andrologia, que seria uma subespecialidade dentro da urologia, que ele trata mais da parte de disfunção sexual masculina e a parte de infertilidade masculina. A infertilidade também entra nessa área, então? Sim. Entendi. Da andrologia, né? Então existe a urologia e a andrologia, que é uma especialidade dentro da urologia. Sim. É isso. Vocês veem que a gente está com a possibilidade de explorar muito o Adriano aqui. Como o tempo é curto, eu vou direto ao assunto. Um dos assuntos que a gente vem prometendo falar é sobre a andropausa, ou, como diz o nosso querido produtor, é a menopausa do homem, porque a gente empresta o termo que é mais usado, que é a menopausa, no caso da mulher, para a menopausa do homem. Existe andropausa? Esse termo é técnico, é científico, ele existe? E como ele se constitui, na verdade? O termo já está arraigado na população, mas na realidade ele não deveria ser chamado assim, porque ele lembra menopausa. O que é menopausa? Menopausa seria a última menstruação da mulher. Certo. E o período que se segue à última menstruação seria o climatério. Então a gente poderia até falar que seria o climatério masculino, tá certo? E por que estaria errado? Porque a gente não tem, nós homens, nós não temos um último episódio. O que acontece conosco é uma queda gradual e lenta da testosterona a partir dos 40 anos de idade. 40. Tanto é verdade que isso aí ocorre numa média de queda de 1% da nossa testosterona por ano, e assim vai conforme nós vamos ficando mais experientes, vamos dizer assim. Meu Deus, já perdi 20% quase. Oh, meu Deus, é muita coisa, então. É muita coisa. Só que assim, essa muita coisa não significa que todos os homens vão ter a tal da andropausa. Então me permita até falar da andropausa pelo termo ser muito assim difundido. Tá? Vamos tratá-la como andropausa. Mas o que poderia ser colocado no lugar que seria mais fiel? Seria então a deficiência da testosterona. Mas uma deficiência tal na qual essa deficiência vai te trazer alguns sinais e sintomas, tá certo? Então você vai perdendo 1% ao ano, pode ser que você viva 30, 40 anos e você não chega no limite. Entendi. Você tem testosterona suficiente para as funções que esse hormônio tem no corpo masculino. Entendi. Só que assim, se o indivíduo não tem o tanque cheio, então isso é muito dependente da saúde dele como uma maneira geral. Então se ele tem diabetes, se ele tem hipertensão, se ele tem o colesterol elevado, se ele é obeso, tudo isso aí impacta nessa testosterona. Fator genético também? Ou Fator não? genético também. Tanto é verdade que assim, a testosterona ela é produzida pelo testículo. Então, quanto mais massa testicular você tiver, mais testosterona você vai ter. Agora, existe uma variabilidade nesse tamanho testicular de vários homens, tá certo? Sabia disso. Então, tudo vai depender do quê? Dessa variabilidade genética e constitucional, vamos dizer assim, mas existem alguns fatores e doenças que podem acelerar essa queda da testosterona, tá? E que, inclusive, você sendo saudável, a tua testosterona geralmente vai estar boa. Se você não é saudável, geralmente você vai começar a ter uma queda dessa testosterona. Entendi. Então existem algumas doenças que podem levar a isso. Uma delas, por exemplo, seria o diabetes, a obesidade também. E então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que na realidade, toda mulher ela vai entrar no climatério. Agora, nem todo homem vai ter a sua deficiência androgênica a ponto de
levar a uma doença propriamente dita. E nem numa fase tão específica, né? Que parece que da mulher é um pouco mais específica. Depende do quanto meu tanque estava cheio, isso vai ocorrer de uma determinada forma e em um determinado tempo, né? Isso constatado, doutor, o homem que sente que se sente menos ativo, talvez sexualmente, não sei se a dificuldade de ereção é especificamente um fator da testosterona mais baixa, o senhor me responda. Ele deve procurar ajuda médica nesse momento? A reposição hormonal é uma saída para esse homem? Veja bem, como eu disse para você, existem alguns sinais e sintomas característicos dessa queda da testosterona. E talvez o sinal mais sensível, o que eu estou querendo dizer com mais sensível? O primeiro que vai acontecer conforme a sua testosterona vai caindo seria a queda da libido. Queda da libido. Da vontade do indivíduo ter relação sexual. E junto a isso, teriam mais 2 sintomas. A perda das ereções noturnas, que geralmente o homem tem. Isso pode estar relacionado com a testosterona, com os níveis de testosterona. E também ele começa a ter também a disfunção erétil. Que seria então a impotência. Que hoje, impotência, o termo mais correto seria disfunção erétil. E aí, esse indivíduo, ele vai procurar um médico sim, tá? Porque o homem dá muito valor a essa parte sexual. E aí ele vai procurar por isso. Só que tem um detalhe. Quando o homem tem a disfunção erétil, geralmente a única pessoa que sabe é a parceira dele, tá certo? E ele quer segurar aquele segredo a 4 chaves, tá? E a única pessoa que sabe é a mulher dele. E assim, ele às vezes não quer nem falar para o médico a qual ele procurou. Então, de uma maneira geral, ele chega com uma outra queixa, geralmente a próstata. Doutor, eu vim ver minha próstata aí, porque eu queria saber se eu tenho câncer de próstata, queria fazer uma detecção precoce. E aí no finalzinho da consulta, quando ele vê que ele tem confiança em você, é que ele abre o jogo. Doutor, o negócio é o seguinte, eu estou com uma queda da minha vontade de ter relação sexual, e isso está me levando então a não ter uma ereção, então eu não consigo manter a ereção, e a minha mulher está se queixando disso. Não sai daí não que eu volto com o doutor Adriano já. Tá bom esse papo, né? A gente já volta já. Aqui bebendo uma aguinha com o doutor Adriano, porque a gente está gravando ao ar livre aqui no lado, na varanda da Stock. Então o sol vai andando e a gente vai andando junto, mudando de posição. É o Covid mexendo com a vida da gente, né, doutor? Pois é. Mas nós estávamos num ritmo muito bom, que está todo mundo em casa ligado. Que a gente falou, quando o homem sente essa dificuldade, seja erétil, seja de ejaculação, seja menos apetite sexual, é uma hipótese que a testosterona dele esteja baixa. Ele deve procurar o médico, ele chega falando que está com problema de próstata, até chegar nesse assunto quando vai ficando mais íntimo. É isso que a gente falou. Agora, de qualquer forma, a reposição hormonal ainda é o caminho para esses homens, doutor? Pois é, como você disse, Dionísio, é uma hipótese. Porque outras coisas podem levar a isso também. Por exemplo, o indivíduo está deprimido, pelo fato dele estar mais velho, pelo fato de às vezes ele ter sido demitido do emprego dele, principalmente nesses tempos de Covid, não é? E aí você precisa testar essa hipótese. Como é que você faz esse teste? Você vai colher um exame de sangue para avaliar a testosterona. E se essa testosterona estiver baixo, aliado ao quadro clínico que ele apresenta, que seria então aquilo que a gente já conversou, sobre a queda da libido, disfunção erétil, perda de ereções noturnas, aí sim a gente está autorizado a fazer a reposição hormonal. No entanto, existem algumas coisas que te impedem de fazer isso. Um deles seria se esse indivíduo tiver com um câncer de próstata. Então, como é que você sabe se esse indivíduo vai ter um câncer de próstata? Ele precisaria colher um exame de sangue, que é o PSA, fazer o toque retal, descartou que ele não tem câncer de próstata. Ou então, se esse indivíduo foi tratado de um câncer de próstata através de uma cirurgia que retira a próstata, então através de radioterapia, e ele está sem evidência do tumor. A cirurgia foi efetiva, a radioterapia foi efetiva, o PSA dele está indetectável.
Nesse caso, você vai tratar esse indivíduo, você vai dar então a testosterona. Okay. Existem duas formas principais de você tratar através da testosterona, fazer a reposição hormonal. Ou através de um gel, tá, que você aplica na pele desse paciente, geralmente numa área onde não existe contato com a mulher dele, porque senão você pode passar essa testosterona para a mulher quando ele vai abraçá-la. Ou então através de injeções intramusculares. E aí existem drogas de ação curta, na qual você acaba tendo aí que fazer uma injeção a cada 15 dias, ou até mesmo você fazer uma injeção a cada 3 meses em drogas que têm uma ação mais prolongada. No entanto, existe uma característica também de que, dependendo da avaliação hormonal que você faz desse paciente, existe a possibilidade de você dar um remedinho para ele, tá? Via oral, que o nome farmacológico seria citrato de clomifene. Mas assim, qual que é a vantagem desse tipo de abordagem? É que esse indivíduo ele toma um remedinho por dia, tá certo? Então é mais fácil dele lidar com a situação do que apenas passar um gel no corpo ou tomar uma injeção a cada 15 ou a cada 3 meses. E quais são os benefícios, então, desse tratamento? Quer dizer, ele volta a ter mais apetite sexual, as suas ereções ficam mais regulares, tudo isso ele pode ter de volta com um tratamento hormonal, doutor? Não somente isso, Dionísio, mas, por exemplo, o indivíduo que ele está na deficiência da testosterona, ou então comumente conhecida como andropausa, ele refere ao médico que no final da tarde, a bateria dele acabou. Então, ele não tem energia, ele não tem vitalidade. Eu estou na andropausa, eu não sabia. Então, claro, melhora o ânimo, a disposição do indivíduo. Geralmente ele ganha massa magra. O que seria massa magra? Musculatura. Entendi. Ele tende a perder gordura, abdominal. Ele melhora a resistência à insulina. Entendeu? Então são vários aspectos, não somente do ponto de vista sexual, que esse indivíduo vai melhorar. Agora, do ponto de vista sexual, é absurdo a melhora. É mesmo. Tanto é verdade que esse indivíduo melhora sobremaneira a libido. Naquele indivíduo que tem uma disfunção erétil leve, porque assim, a gente pode dividir a disfunção erétil em leve, moderada e grave. Aquele que tem a disfunção erétil leve, só com a reposição da testosterona ele melhora. Tá? Já no moderado e intenso, às vezes ele tem que usar um remedinho aí. Tá? O Viagra, ou então os similares ao Viagra. E o interessante também é o seguinte, que a resposta a esses medicamentos, que seria Viagra, Cialis e todos os outros aí, é melhor num ambiente com a testosterona equilibrada. Que básico. Exatamente. Muito legal. Nossa, dá pra gente bater papo um tempão aqui com o doutor Adriano. Obrigado, doutor Adriano. Eu que agradeço. Vou te convidar para voltar, você volta? Volto, Tinha um monte de pergunta para fazer ainda, não deu para fazer dessa vez, mas agora é hora da gente passear. Então a gente vai para onde? Para Portugal, gente? Itália, saímos de Portugal, já fomos para a Itália. Você viaja com a gente, o doutor Adriano está convidado a pegar esse avião virtual que a gente vai pegar, porque por enquanto não pode viajar, não. E a gente está com saudade de você, fique por aí, você é a nossa melhor companhia. Vamos passear juntos pela Itália no próximo bloco. Obrigado, doutor Adriano. Obrigado, eu.